Irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus. Que maravilha podermos estar mais um domingo reunidos para cultuarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Amém? É bom adorar a Deus, não é? É bom nos reunirmos como igreja neste dia que o Senhor separou para Ele. Amém? Bom, nós estamos a estudar as cartas pastorais e já fizemos um grande trabalho até aqui, não é? Já estudámos as duas primeiras cartas, vocês lembram-se quais eram ou não? Já agora, quais são as cartas pastorais? E porquê é que se chamam, ou deram o nome de cartas pastorais? Porque elas foram dirigidas pelo apóstolo Paulo a Timóteo, seu filho na fé, e a Tito, também seu filho na fé, enviados por ele a igrejas que o apóstolo Paulo foi abrindo, não é? E eles teriam a responsabilidade de cuidar e pastorear. Amém? Elas são cartas pastorais porque elas têm muito a ver com o que o pastor é e deve desempenhar no seu serviço para com a igreja, e também a igreja. Então, e porquê é que nós, se é para pastores, porquê é que nós estamos a ensinar isto a toda a igreja? Talvez alguns podem perguntar. Como vocês, alguns de vocês, eu acho que já vão sendo testemunha, é que é tão importante saber, em primeiro lugar, o que é um pastor. E depois, o que é que um pastor deve ser e deve fazer. E o que é que se deve esperar do pastor, não é? E ao mesmo tempo, elas estão carregadas de ensino, de doutrina, também para a igreja no geral. Elas são dirigidas, é verdade, a Timóteo e a Tito. Nós vamos estudar, a partir de hoje, nós vamos começar a estudar a terceira, a carta a Tito, a mais resumida, a mais pequena, a mais breve delas, das três. Mas elas também, algumas terminam, não só o apóstolo Paulo cumprimentando o destinatário da carta, Timóteo ou Tito, mas assim como toda a igreja, e não só aquela igreja, outras igrejas que poderiam ler a carta. O que é que se faz com uma carta, já agora? Bom, nós hoje somos do tempo dos e-mails e das mensagens, não é? Dos WhatsApps, a gente não... Eu, como sou já bem mais velho do que alguns de vocês, mas também tenho alguns bem mais velhos do que eu, está bem? Não sou... Ok, pronto. Não é, irmão Manel? Mas, ok, eu ainda sou do tempo que se escrevia cartas. Eu vivia no Algarve e eu lembro-me que a minha mãe escrevia cartas para as minhas tias e para as minhas primas aqui em Lisboa. E as cartas demoravam tempo a chegar, não é? E às vezes nós ficávamos ali naquele tempo de espera, à espera que nos respondessem à carta. Bem, hoje, se mandamos um WhatsApp e não responde no segundo a seguir, a gente pensa que já está chateado connosco, ou deu vista e nem respondeu, não é? E ficamos aflitos, não é? Nesse tempo a gente esperava semanas pela resposta, bom, da carta. Mas para que é que servia a carta? Em primeiro lugar, para ser lida. Bom, então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer o que naquele tempo foi feito. Em primeiro lugar, porque nos faz bem saber o que é que está escrito lá. E assim, pelo menos eu fico com a certeza absoluta que vocês, todos vocês, podem ficar vaidosos e podem dizer, eu já li uma carta inteira. Não é? Podem chegar e dizer aos vossos amigos, eu já li um livro da Bíblia inteiro. Não é? Então vamos ler toda a carta. Está bem? Pode ser ou não? Vocês estão de pé? Aguentam? Aguentam. Eu aguento aqui tanto tempo, vocês aguentam. Então vamos ler toda a carta. Está bom? Vamos fazê-lo então, no nome do Senhor Jesus. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos e, em tempos devidos,
manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Vamos ver os deveres e as qualificações dos ministros. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é a segunda doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar, pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem, os falsos mestres e as falsas doutrinas. Porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam saudios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Deveres de várias classes de pessoas crentes. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Os gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. A obediência às autoridades, a salvação pela graça leva às boas obras. Capítulo 3. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades,
sejam obedientes, estejam prontos para toda a boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda a sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois do admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertido e vive pecando. Por si mesmo está condenada. As recomendações particulares, as saudações finais e a bênção. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, a favor dos necessitados, para que não se tornem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Amém? Não foi difícil, pois não? Muito bem. Vamos só orar mais uma vez. Fecha os teus olhos e vamos mais uma vez falar com o Senhor. Deus bendito e eterno, como nós estamos gratos por esta manhã, por tudo aquilo que já passámos aqui contigo. Obrigado por cada oração, obrigado pela palavra que já lemos, pelo salmo, pela carta que Paulo escreveu a Tito. Obrigado pelos louvores que podemos entoar a Ti. Obrigado por estares aqui conosco. Senhor, ajuda-nos agora nesta tarefa trabalhosa e árdua, Senhor, de nós estudarmos a Tua palavra. Senhor, ajuda-nos a não sermos superficiais, mas leva-nos à profundidade, leva-nos a Ti. Senhor, não queremos saber falar acerca de Ti e não termos comunhão contigo. Ajuda-nos a mim e a cada um dos meus irmãos, Senhor, a que nesta jornada de estudarmos mais esta carta, Tu sejas conosco para a entendermos, para compreendermos, para vivermos, para a glória do Teu nome e para a bênção do Teu povo que Tu tens aqui na terra, Senhor. Nós oramos agradecidos. Ajuda-nos, Senhor, a andarmos de acordo com a luz que nós temos. Senhor, à medida que Tu vais derramando luz sobre nós, iluminando os nossos corações e o nosso entendimento, dá-nos também a graça, Senhor, de Te obedecermos, de vivermos de acordo com aquilo que nós já sabemos e já conhecemos. Senhor, o nosso maior prazer és Tu. Tu és o nosso maior deleite. Nós estudamos a Tua palavra, Senhor, porque Tu colocaste em nós o enorme desejo de Te conhecermos. Senhor, não é para fugirmos do inferno, é pelo prazer que temos em conhecer a Tua pessoa maravilhosa. Muito e muito obrigado, Senhor. Sê com cada um de nós, nesta manhã. Nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos ficar sentados, meus queridos.
Eu não sei se vocês estão tão entusiasmados como eu, mas eu acho que estou sempre entusiasmado, não é só quando começo, é quando, não é? Então, porque à medida que vamos, não é, estudando, então ainda vamos ficando cada vez mais maravilhados com a palavra do Senhor e muito mais com o Senhor da palavra. Amém? Então vamos iniciar esta jornada. Hoje talvez nós vamos dar uma introdução. Eu queria apresentar-vos o Tito, não sei se vocês conhecem, mas vamos, não é? Eu queria apresentar-vos o nosso irmão Tito, vamos ver se eu consigo. Muito bem. Porquê é que nós estamos a estudar as cartas? Ou porquê é que nós achamos importante e oportuno e contemporâneo nós estudarmos estas cartas tão antigas? Porque nós acreditamos, e eu acredito, irmãos, que elas são extremamente necessárias para a Igreja nos dias de hoje. E queria-vos mostrar-vos de início, de entrada já, algumas razões para isso. Algumas razões. Bom, em primeiro lugar, porque estudarmos estas cartas pastorais? É porque, em primeiro lugar, o que eu vos queria apresentar, e uma das razões é que a classe pastoral está em crise. Há crise de muita coisa e há crise de pastores fiéis. Há muitos pastores, meus amados, perdidos, confusos no ministério. Alguns estão na obra, mas eles estão cansados da obra. Em Gálatas capítulo 6, vocês podem ir aí um pouco atrás. Gálatas capítulo 6, versículo 9, nós lemos assim: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Irmãos, fazer o bem e bem cansa. Não é? Quantos de nós não fazemos tanta coisa e fazemos não tão bem, fazemos usando um atalho, não é? Alguém sabe o que é que eu estou a dizer? Procuramos facilidades no meio do processo. Amém? E depois dizemos, porquê é que eu não fiz? Como é que... Vocês já compraram um eletrodoméstico? Alguma máquina, alguma coisa? Aquilo traz lá um livro, não traz? Mas a gente só lê as instruções depois de ligar e aquilo não funcionar. Porque senão a gente acha, e depois aquilo não funciona. Isto não está a dar, não está a funcionar bem, não está... E lá vamos ler, não é? É isso, fazer o bem e bem cansa. E porquê que é importante nós estudarmos estas cartas, meus amados irmãos? Porque alguns pastores estão na obra, mas eles estão cansados na obra de Deus e estão cansados da obra de Deus. É por isso que alguns partem para alguns atalhos, não é? Alguns dizem, inclusive alguns mais liberais até vão dizendo que a doutrina divide as pessoas, que a doutrina é uma coisa fria, quando uma igreja mais doutrinada, não é? Tem mais ensino, a ideia é que é uma igreja fria, vocês entendem? E então eles atalham, porque eles estão cansados, porque é preciso não desfalecer. O apóstolo Paulo escreveu, não nos cansemos de fazer o bem. Porquê? Porque a tendência é cansar. A tendência é arranjar maneiras para que as coisas funcionem. Não é? Porque é que a Bíblia diz algumas coisas para nós que é assim e nós tentamos arranjar atalhos ou fazer de outra maneira? Porque nós somos convencidos por uma mentira que se nós fizermos daquele jeito, se calhar vai... a Bíblia diz assim, mas... É ou não é? Então, alguns, eles estão cansados de fazer o bem. Enquanto outros vivem sem se preparar como é devido. Vocês entendem? Eles acham que podem aparecer no domingo, diante da congregação, diante da igreja, e abrem a Bíblia e Deus vai dar uma palavra. Porque eles também não falam nada sobre Deus, o Deus das Escrituras. Eles não falam o que o povo precisa ouvir. Eles falam o que o povo quer ouvir. Então eles não precisam de se afadigar na palavra. Na primeira carta a Timóteo, um pouco atrás, capítulo 5, se vocês virem,
versículo 17. Quando nós estudámos a primeira carta, vocês lembram-se, nós vimos aqui vários conselhos acerca dos presbíteros ou pastores, que é a mesma coisa, não é? E olha o versículo 17, o que é que diz? Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, cá está, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no... Vocês sabem o que é afadigar? Vocês conhecem aquelas pessoas que têm a ideia que o pastor não faz nada? Conhecem aquela história daquele miúdo na escola dominical? Diz para a professora da escola dominical, a professora perguntou, o que é que vocês querem ser um dia mais tarde? E o miúdo perguntou, eu quero ser pastor. E a professora da escola dominical ficou toda contente. Ah, que lindo, que bom, não é? Quero ser pastor, oh. Não é? O problema é que ela perguntou ao miúdo porque é que ele queria. E porquê é que queres ser pastor, meu querido? Porque o pastor não faz nada. Não é? Essa é a ideia que existe. É por isso que é importante nós estudarmos as cartas pastorais. Porque também há muitos pastores, irmãos, que não se afadigam na palavra. Irmãos, para falar aqui meia hora, que eu nunca falo meia hora, falo hora e meia, mas exige muitas horas e muito tempo de preparo. Os irmãos entendem? Há muito trabalho, árduo. Oh, Domingos, árduo? Sim, árduo. Quantas vezes tu lês a Bíblia durante a semana? Quantas vezes tu oras? Quanto tempo tu passas aí? É uma luta, não é? Pois é árduo. É árduo. É árduo estudar a palavra. Não é? Mas diz que são dignos de honra aqueles que não têm só o nome, mas eles se afadigam, não é? Na palavra, afadigam na doutrina, no ensino. Eles não querem trazer qualquer coisa para o povo. Eles não querem um povo animado, eles querem um povo santo. Amém? Eles não querem entreter o povo, eles querem que o povo seja edificado. Amém? Eles não querem que simplesmente a cruz esteja no altar. Eles querem que cada um viva carregando a sua própria cruz. Os irmãos entendem? Amém? E isso é preciso expor a palavra como ela é. É preciso apresentarmos as Escrituras com o que as Escrituras dizem. E não apresentarmos as Escrituras com o que nós queremos dizer ou com o que o povo quer ouvir que as Escrituras digam. Amém, meus amados? O pastor não é um animador de auditório. O pastor é um cuidador de pessoas. Amém? Amém? Alguns vivem sem vigiar o rebanho dos perigos para o qual o rebanho é atacado. Atos 20, quando o apóstolo Paulo se está a despedir dos presbíteros da igreja de Éfeso, em Mileto. Atos capítulo 20, versículo 29 e 30, nós talvez vamos começar... Lá vou eu, sempre para trás. E 23 minutos, eu ainda nem comecei. Bom, vamos lá. Porque já mais... Versículo 27 do capítulo 20 de Atos. Talvez o 26. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, diz Paulo, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando de coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai. Amém, meus amados? Porque é que nós estamos a estudar as cartas pastorais? Porque é que é importante nós estudarmos? Porque acontece. Porque vivemos dias, irmãos, em que os pastores fazem da igreja um comércio. Amém? Eles fazem do púlpito um palco. Amém, meus amados? Eles preparam um programa para que o povo assista. E isso não é a igreja. E isso não é um pastor que cuida
da igreja. Os irmãos entendem? Amém? É preciso guardar o povo, é preciso cuidar do povo de quê? De todas essas coisas que iriam penetrar. Vocês veem lá no início já, não é? No primeiro século, Paulo está a dizer, eu sei que, na minha partida, eu sei que vão aparecer. E não vão vir só de fora, vão surgir também de dentro. Amém? E é preciso cuidar, não é? É preciso cuidar. E uma das coisas interessantes que Paulo, ao aconselhar os presbíteros de Éfeso, da igreja de Éfeso, ele está a dizer, a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja não é do pastor, a igreja é de Deus. E o pastor tem o honroso privilégio que o Senhor dá de cuidar dessa igreja, mas não como algo seu, mas algo que o Senhor lhe concedeu. Hoje em dia vivemos tempos em que a igreja não é apacentada por um pastor que tenha conhecimento e a inteligência de Deus. Em Jeremias, no capítulo 3, vem aqui ao Antigo Testamento, Jeremias, no capítulo 3, quando o povo de Israel estava a viver um tempo, o povo de Israel, um povo difícil, como todo o povo, como nós, não é? E eles muito rebeldes, de dura serviço. Mas olha a promessa que Deus faz, apesar da infidelidade do povo. Era bom nós lermos todo o livro de Jeremias, mas aqui, nesta passagem que nós vamos usar, este versículo, diz que o povo é exortado a arrepender-se. Diz, convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo e vos tomarei um de cada cidade e 2 de cada família e vos levarei a Sião. E como é que Deus vai fazer isso? Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Amém, meus amados? Hernandes Dias Lopes diz que no Brasil, uma pesquisa que foi feita, ele fala que há 3 classes de pessoas que são muito desacreditadas. E as 3 classes mais desacreditadas, eu vou-vos dizer quais são: os políticos, a polícia e qual é a outra, imaginem? Os pastores. A crise da igreja, irmãos, a crise espiritual de muitas igrejas reflete-se na crise espiritual dos seus líderes e da sua liderança. A igreja é sempre um reflexo da liderança que tem. Vocês entendem, meus amados irmãos? Os pecados do líder são os pecados da igreja. John Maxwell, não sei se alguns conhecem, um grande especialista e escritor de muitos livros, que ele fala muito acerca de liderança. Ele vai dizer que a liderança é influência. Um líder nunca é neutro. Ele influencia sempre. E claro que se ele influencia sempre, tanto dá para o bem como para o mal. Em segundo lugar, porque é que nós precisamos estudar estas cartas? Porque muitas igrejas, não só pastores estão em crise, mas muitas igrejas estão em crise. E as cartas pastorais o que é que fazem? Trazem-nos princípios práticos que orientam a igreja acerca do modo correto de proceder diante dos perigos, tanto externos, os perigos de fora da igreja, como os perigos internos dentro da igreja. Muitas igrejas são assaltadas e assediadas por falsos mestres e por falsas doutrinas. Outras esgotam as suas energias dentro, tentando tratar de problemas, de conflitos internos que tiram o foco da igreja da sua verdadeira missão, que é adorar a Deus e fazer a sua obra. E eles estão sempre a resolver problemas internos. É verdade, irmãos, que estudos dizem que, inclusive em Portugal, a igreja evangélica tem crescido nestes últimos anos.
Isto é o que os estudiosos deste fenómeno do crescimento da igreja têm-nos dito. Porém, a igreja que nós vemos e movimentos e igrejas que nós vemos crescer, elas até podem crescer em extensão, mas elas não crescem em profundidade. Elas até podem crescer em número, mas não crescem em credibilidade. Parece que quanto maiores, menos credíveis são. Eu não tenho nada contra igrejas grandes, só para que vocês saibam. Elas têm muito desempenho, mas elas têm muito pouca piedade. Elas têm cadeiras cheias de gente, mas gente vazia de Deus. Gente que não tem uma vida piedosa, uma vida pio. São ímpios sentados nas cadeiras das igrejas, sendo alimentados por alimento carnal. Amém? A pessoa hoje não escolhe uma igreja porque a palavra é correta, a palavra é de acordo com a sã doutrina. Não, a pessoa escolhe uma igreja, por exemplo, pelo louvor, pelo líder da igreja que lá está, pelo pastor. Vocês entendem? Escolhe uma igreja por muitas e diversas razões, não pelas que devem ser a essencial. Tem crescido de uma maneira vertiginosa o número de igrejas que abandonam a sã doutrina e abraçam o pragmatismo. Elas não querem ser obedientes, elas querem aquilo que funciona. Se funciona, se é assim que dá certo, elas até fazem seminários e colóquios e convenções. Aquela igreja está a crescer, vamos aprender com eles porque é que eles estão a crescer, como é que eles estão a fazer, vamos aprender com eles, como é que eles fazem, como é que eles recebem pessoas, qual é o sorriso que eles dão, quais são os cartazes que eles apresentam. Vocês entendem? Como se todas essa parafernália de coisas quisesse dizer alguma coisa no reino de Deus. Porque o único propósito é crescer numericamente. Eles esqueceram que a palavra de Deus nos diz, e que o próprio apóstolo Paulo dizia que sofria dores de parto até que Cristo fosse formado na vida deles. Muitas igrejas, como eu vos disse, parecem mais um supermercado que disponibilizam os seus produtos ao gosto da freguesia. Pregam o que o povo quer ouvir e não o que o povo precisa ouvir. Falam para entreter e não para levar ao arrependimento. Pregam palavras de homens e não a palavra de Deus. Amém, meus amados? Terceiro lugar, porque há igrejas que andam num descompasso, elas não andam certas entre a teologia e a vida. A igreja precisa de ser zelosa de doutrina, mas também a vida da igreja deve estar de acordo com a doutrina que ela ensina, com o ensino que ela prega. Paulo vai dizer a Timóteo no capítulo 4 da primeira carta: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Quer dizer, o pastor não é só para ensinar e não interessa como é que ele vive ou quem é que ele é. Vocês entendem? Então Paulo diz a Timóteo: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Nós podemos ver, se nós formos a Apocalipse capítulo 2, lá mesmo no final da Bíblia, nós temos duas igrejas. A igreja de Éfeso, no capítulo 2, era uma igreja zelosa da doutrina, mas ela era muito descuidada com o amor, com as pessoas. Apocalipse capítulo 2, versículo 2 a 4. E sabes porque é que uma igreja é descuidada com o amor para com as pessoas? Porque a igreja já se descuidou do amor para com Deus. Vivemos em dias, meus queridos, em que o amor é o que mais se fala. É ou não é? E o amor é sempre visto como uma coisa boa. É ou não é? Mas sabes que o amor direcionado na direção errada não é bom, é mau. Não vamos explorar isso agora, mas deixa dar só um pequenino pormenor. Nós ouvimos que devemos amar a Deus de todo o coração. Nós dizemos que nós somos conhecidos como de Cristo se nós nos amarmos uns aos outros. A palavra de Deus diz que quem ama cumpre toda a lei. Mas há algo da primeira carta de João que me saltou assim, pau, mesmo. Nós somos sempre dito, ama, 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 ama. Mas em João, na primeira carta de João, nós lemos lá, não ameis. Digo, o que é isto? Não ameis. Então, mas amar não é bom? Não ameis. Porque o amor, quando é tido na
com o foco errado, para o objeto errado, para a pessoa errada, para a coisa errada, o amor também é mau. Ele diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está... Eu não quero pregar sobre isso hoje, talvez era um tema interessante para nós pregarmos, mas nem tudo o que é amor é correto. Deus diz, por exemplo, que o homem deixará a sua casa e se unirá à sua mulher. Casamento é entre marido e mulher. Mas nós ouvimos muita gente dizer, mas eu amo... alguém do mesmo sexo. E porque é amor é tido como? Não, irmão. Não é porque é amor que está tudo correto. O amor com o foco errado, para o objetivo errado, para o amor fora das Escrituras. Amém, meus amados irmãos? Mas eu sinto, eu não aguento. Não me interessa o que é que tu aguentas ou o que é que não aguentas. Interessa-me o que é que Deus diz. Amém, meus amados? Mas para que casar? Nós podemos viver maritalmente, nós podemos viver juntos, para que é essa coisa? Para que esperar pelo casamento, para que é o amor? É amor, a gente ama-se. Cuidado. Cuidado. A Bíblia diz muito, ameis, ama. Sim. Mas também diz, não ameis isto, não ameis deste modo. Amém, meus amados? Mas este não é o tema. Mas a igreja deve ser zelosa na doutrina. Capítulo 2, versículos 2 a 4. Olha o que diz lá em Apocalipse. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Amém? E quando tu abandonas o amor a Deus, tu vais abandonar o amor também às pessoas. Tu vais abandonar o amor aos teus irmãos. Tu vais abandonar o amor aos teus inimigos, que a Bíblia diz para amar os teus inimigos. Tu não aguentas amar os inimigos. Amém? Porque tu abandonaste o primeiro amor. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Foi Deus quem nos amou primeiro. E agora nós amamos. Mas quando nós abandonamos o primeiro amor, todos os nossos amores ficam deslocados. Esta igreja é uma igreja muito zelosa da doutrina. Mas ela tinha perdido. Amém? Vocês sabem que há pessoas que gostam da Bíblia, amam a Bíblia, pregam a Bíblia corretamente, mas elas não amam a Deus. Elas não têm nenhuma relação íntima com Deus. Elas não têm. Elas só querem conhecer, alguns estudam só porque querem pregar aos outros, mas ao estudar as Escrituras elas não encontram Deus. É só aqui. Amém? Esta doutrina zelosa, ela descobriu, ela conseguiu ver os falsos mestres que andavam lá, ela era zelosa, ela perseverava, mas ela não amava. Versículos 18 a 20, temos a igreja de Tiatira, era zelosa quanto ao amor, mas desatenta quanto à doutrina. Olha os versículos 18 a 20. Ao anjo em Tiatira escreve, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti, uma palavra que hoje é tão bonita, tolerares. O tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a cometerem coisas sacrificadas aos ídolos. Era uma igreja que amava muito, mas que estava desatenta quanto à doutrina, meus amados irmãos. Tanto uma igreja como a outra foram o quê? Foram de uma maneira solene exortadas por Cristo. Então nós precisamos ter uma coisa e a outra, irmãos. Precisamos de teologia
de uma boa teologia, de uma boa doutrina, mas a igreja também precisa de uma vida santa. Amém? A carta de Tito enfatiza tanto a sã doutrina. Vamos aqui a Tito. O que é que diz no versículo 1 do capítulo 2? Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, como a prática da piedade. No capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Cristo e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Uma vida piedosa, uma vida pio, não uma vida ímpio. Não uma vida de ímpio, mas uma vida pio. Sempre que vocês leem piedade, lembrem-se de ímpio. É alguém que não é pio, é alguém que não é devoto a Deus, é alguém que não tem uma relação correta com Deus. Amém, meus queridos? E das boas obras. John Stott vai nos ajudar a entender. Ele diz que, pelo facto de estarmos a viver sobre a influência avassaladora da pós-modernidade, com o seu subjetivismo e o pluralismo, em que as pessoas têm aversão pela verdade e rejeitam perentoriamente a concepção que elas até acabam por não admitir a possibilidade de existir uma verdade absoluta. Esse é o tempo que nós vivemos. Tu vais falar, mas isto é verdade, e as pessoas dizem, isso é a tua verdade, não é a minha verdade. Isso é como vocês interpretam a Bíblia, não é como nós interpretamos. Vocês entendem? E parece que não há uma verdade absoluta. O apóstolo Paulo diz que todos tenhamos o mesmo pensar. Como é que todos podemos ter o mesmo pensar? Se o meu pensar estiver sujeito a quê? Às Escrituras. Tu pensas diferente de mim. Vamos ver quem tem razão. Como é que se sabe quem tem razão? É porque eu sou mais carismático? É porque eu tive a experiência. Eu vou-te contar a minha experiência. Sabem que há muita gente que lidera a igreja baseada em experiência. A experiência que teve. A minha experiência pode ter sido com o diabo. Ou pode ter sido uma coisa qualquer. Vocês entendem? A minha experiência e a tua experiência nada vale, irmão. O que vale é a Escritura, não é a experiência. Vocês entendem? É a experiência. Nós vivemos dias hoje em que pastores são mais, como é que se diz aquela palavra que eu nunca sei? Coaches. Disse bem, estou mesmo uma máquina. Não é? Coaches, não é? É mais gente que motivacional. É mais autoestima do que doutrina. É mais autoestima do que evangelho. É mais autoajuda do que ajuda do alto. Vocês entendem? Isso é muito complicado. E nós dizemos, isto é a verdade. E as pessoas não. Irmão, não estamos de acordo. Como é que nós vamos fazer? Sentamos-nos, é bom que seja com tempo, e vamos às Escrituras. Porque a Escritura não é de particular interpretação. Percebes? Não é, eu li e o Senhor falou comigo isto. Não. Sabes uma coisa? O que está aqui tem milhares de anos. E não caíste tu agora ou eu, e porque nós lemos uma coisa e interpretamos uma coisa, achamos que isso é a verdade. Não. Vamos estudar. Vamos ver. Para já, a Bíblia tem um só autor, é Deus. De Gênesis a Apocalipse. Ela não se contradiz. A Bíblia não está a dizer uma coisa num lado que não diz no outro. Vocês entendem isso ou não? Amém ou não? Então vamos estudar. Vamos ver se a tua opinião, se o teu pensar acerca de está correto ou não, ou se é o meu. Vamos ver. E se nós formos sérios e honestos quanto ao estudo das Escrituras, talvez nós vamos sair dali com o mesmo pensar. Talvez eu perca a minha razão, talvez tu perdes a tua razão, mas nós precisamos nos submeter às Escrituras. Amém? Quando alguém vier e tem uma opinião contrária à tua, que tu entendes pelas Escrituras, e já foste ver, e já foste tentar entender, e já foste para trás, para a frente, para aqui. Anda cá. Mas é a tua verdade. Anda cá. Vamos sentar aqui. Senta aqui. Vamos ler. Vamos estudar. E vamos ver quem tem razão. Percebes, meu amado irmão? É por isso que numa igreja bíblica, numa igreja como deve ser, numa igreja, não é perfeita, mas uma igreja doutrinada, uma igreja que sabe o que é o pastor e o que é que se deve esperar do pastor e o que é a palavra e o que é a igreja e o que é congregar e o que é ser membro, percebes? E o que é as Escrituras e o que é Cristo acima de tudo. Amém?
então é uma igreja que caminha com um só pensar. Amém? Amém, meus amados irmãos? Não é que todos levamos uma lavagem e agora tudo é assim. Não. É verdade, nós fomos lavados por o lavar regenerador do Espírito. Amém? Conseguimos ver isso? Amém? Paulo, tratando desse contexto de relativismo doutrinário e moral, é tão bom quando nós conseguimos entender que Paulo ordena a Timóteo e a Tito nada menos do que 10 vezes para que eles ensinassem a igreja a sã doutrina. Ou seja, a verdade absoluta. Ele exorta, ele trata com eles 10 vezes. Eu não vou ler, eu gostava de ler os versículos, mas nós temos que andar com 46 minutos que eu estou a falar e ainda não disse nada. Como é que eu vou apresentar Tito se ainda estou aqui? 1 Timóteo, para quem está a escrever, 1 Timóteo 3, 4. 1 Timóteo 4, 6, 11 e 15. 1 Timóteo 5, 7 e 21. 1 Timóteo 6, 2 e 17. Tito 2, 15 e Tito 3, 8. Tu que estás a escrever, depois em casa também tens uma semana inteira que podes ler isso. Está bem? Em quarto lugar, porque é que nós devemos estudar as cartas pastorais e porque é que nós o estamos a fazer e a importância disso? Porque as heresias sempre se vestem com roupa nova, com uma nova roupagem, não é? Com novos fatos para se infiltrar na igreja. Repara que a igreja do primeiro século já estava ameaçada desde o seu nascimento pelo fermento da heresia. Os cristãos vinham do paganismo, eram tentados a voltar a ele, ou ter a fé contaminada por ensinos enganosos, disseminados pelos falsos mestres itinerantes que andavam por ali. Ainda hoje há muitas heresias, irmãos, no mercado da fé. Muitas delas com sabor de alimento saudável. Até parece nutritivo, mas não passam de uma comida venenosa e mortífera. Amém, meus amados irmãos? Amém? Amém? Bom, uma igreja que não ensina ou prega muito pouco sobre pecado, arrependimento, para não perder as pessoas, é uma igreja que perde Cristo, irmãos. Já perdeu o amor a Cristo. Para não perder pessoas, perde Deus. E infelizmente alguns têm ido por aí. Vem comigo a Romanos. Talvez eu hoje não vou conseguir apresentar-vos. Não sei se tu costumas falar com crentes e crentes de outras igrejas. Costumas ter algumas conversas com essas pessoas. Eu às vezes tenho, cruzo-me e falamos. E às vezes aparecem coisas, não é? Por exemplo, na questão dos impostos. Toda a gente quer fugir aos... E isso é normal em muitas igrejas. O pessoal nem quer saber. Mas o que é que diz a Bíblia? O que é que diz a Bíblia? Romanos capítulo 13. Fala sobre a obediência às autoridades. Eu agora precisava do capítulo todo, mas deixa só dar-vos aqui exemplos rápidos. Versículo 7. O que é que diz? Pagai a todos o que lhe é devido. É? A quem tributo, tributo.
A quem imposto, olha, está aqui, está aqui. Imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. E se nós estivéssemos a ir com isto a profundo, agora iríamos ao Antigo Testamento e perceber como é que se faz com as nossas dívidas. Como é que nós devemos tratar com isso. Mas diz, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, e depois mostra a lei, não é? Não adulterarás. Como é que eu hoje visto o adultério? Uma queda, não é? Aconteceu. É ou não é? E se nós não estudarmos as Escrituras, a coisa vai ficando o quê? Leve. Tanto que há pastores que casam, descasam, casam com mais... Vocês entendem? E está tudo uma maravilha, é uma maravilha. Mas se nós formos estudar as Escrituras, sabem o que é que acontecia a quem era apanhado em adultério, quem cometia adultério? Porque nós sabemos sempre a gravidade do pecado pela consequência dele. E como é que Deus trata com ele? É ou não? Sim ou não? É por isso que é importante pregar sobre o pecado nas Escrituras. Mas da maneira que as Escrituras o veem, não da maneira como a nossa sociedade ou algum evangelicalismo o vê. Como é que era tratado o pecado de adultério? Como é que era? Apedrejamento. A pessoa era morta. Acabou a história. É ou não é? Lembram-se o que é que Jesus disse? Quando Jesus, o que é que vos foi dito? Eu, porém, vos digo, se olhares para alguém com desejo de, já? Porquê é que Jesus vai fazer isso? Porquê isso, irmãos? Porquê isso? Porquê é que nem é preciso a prática? Porquê é que Jesus vai dizer, já está? Porquê? Onde é que Jesus quer chegar? Onde é que Jesus quer chegar, irmãos? Jesus quer evitar, porque Jesus é o último Adão. Jesus quer evitar o que aconteceu com o primeiro Adão. Tu lembras-te o que é que aconteceu com o primeiro Adão? Lembras-te onde é que a seguir veio o quê? Não matarás. E o que é que Jesus diz? Se tu tratares o teu irmão como um Zé Ninguém, se disseres que ele não tem bom senso, se disseres que ele é um louco, é raca, vocês entendem? A palavra dele não conta para nada. Já cometeste e és réu. Porquê é que Jesus vai dizer isto? Porque é a raiz, irmão, não é só o ato, é a raiz. O primeiro assassinato que houve foi quê? Foi entre dois? Começou por o quê? Cá dentro, coração, da inveja, por causa de um culto. Vocês entendem, irmãos? E é dessa forma que nós precisamos de olhar para as coisas. É dessa forma que nós precisamos de olhar para as Escrituras. E não com os olhos da nossa sociedade de agora, ou com os olhos de algum evangelicalismo de agora. Os irmãos entendem, meus queridos? Os irmãos entendem a gravidade. Mas eu também posso sair desta igreja e vou para outra. E lá tu podes ser aceito em todas as... Eu não estou a ter medo para tu não saíres. Porque eu só pastorearei os que Deus me der para pastorear. Eu só não queria era que tu entrasses em devaneios e percebesses bem as coisas. Entendes? É por isso que é importante estudar as cartas pastorais. Vocês entendem? Não matarás, não furtarás. Não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isto fala do quê, meus amados? Isto fala do quê? Da dignidade da outra pessoa. E porquê é que a outra pessoa tem dignidade, irmão? Porque a outra... Lembram-se do salmo que nós estudámos na terça? Porque a outra pessoa foi criada à imagem segundo a semelhança de Deus. E quando nós destruímos em nós ou noutro essa imagem de Deus na vida do outro, nós estamos a cometer pecado. E isso é grave. Quando nós defraudamos o outro, quando nós roubamos o outro, quando nós adulteramos, quando nós... Vocês estão a conseguir perceber isso, meus amados irmãos? Então, qualquer outra coisa, a isto se resume o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O problema, irmão, é se a nossa religiosidade nos faz perder
a visão clara do que Deus, do Deus que se revela nas Escrituras. Lembras-te daquele homem que está caído no caminho para Jerusalém? Tu lembras-te disso? Quem é que passou lá? O sacerdote. Quem era o sacerdote? O doutor da lei. Só que ele estava cheio de lei na sua mente, mas ele não tinha comunhão nem conhecimento com Deus. E o que é que ele faz? Eu vou parar para agora estar a tratar disto. Eu não paro. E ele não via a imagem de Deus na vida daquele. E ele desprezou aquele. O sacerdote, o levita. Percebes? Hoje é pastor, diácono. Não, agora vou parar, agora... Não, o teu próximo, sabe? E Jesus termina perguntando àquele homem o quê? Quem será? Quem é o próximo? Sabes quem é o teu próximo? É qualquer um. E qualquer um que tu encontras na tua vida, irmãos, é digno que tu respeites essa pessoa. É digno, irmão. Porquê? Porque ela é boa pessoa, porque ela é correta? Não, porque não podes perder Gênesis, capítulo 1, na tua vida. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E essa pessoa tem dignidade, irmão. Tu não podes tratar de qualquer maneira outra pessoa. É por isso que se resume, todo o outro mandamento, seja ele qual for, se resume nisto. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. Porquê é que Jesus diz, não, há dois mandamentos. Ama a Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, e o outro que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo. E Paulo vai, e o que é que Paulo? Paulo vai e Paulo pega nisso, e Paulo percebe o quê? O que eu estava a falar há pouco, que esse amor se liga, e quando tu amas a Deus de maneira correta, tu amas o próximo de maneira correta, percebes? Quando tu deixas de amar a Deus como Deus diz, como tu deixas de amar a Deus como as Escrituras dizem, percebes a importância do ensino? Percebes a importância de uma igreja bíblica? Percebes a importância de um pastor que se afadiga na palavra? Percebes a importância disso? É porque amor é mais que um sentimento. Amor é um mandamento. Amar não é sentir. Também pode, mas não é só. Amém, meus amados. Amém. Amém. Amor é do que nós somos feitos. O pecado é que destrui isto tudo em nós. Então como é que nós, sendo igreja hoje, não vamos ser esse amor que Deus diz que é para nós sermos? Não o amor... Deus é amor, mas Deus não é o amor. Vocês entendem? Porque as pessoas hoje... Amor e amor é Deus. Não. Deus é amor. Amor pode não ser Deus. Alguém está a entender, meus amados irmãos? Então nós precisamos ter cuidado com a comida que é servida, que às vezes parece um alimento saudável, muito nutritivo, mas não passa de comida venenosa e mortífera. Tens muita gente morta nos bancos da igreja, achando que tem muita vida, porque dá saltos, piruetas, grita, mas não conhece a Deus. O Deus que conhece não é o Deus das Escrituras. Essas heresias, como eu vos disse já aqui há algumas semanas, elas estão presentes, inclusive nos seminários, nos púlpitos, nos livros, nas músicas. A heresia é uma negação da verdade, ou uma distorção dela. Precisamos nos acautelar. Outra razão porque nós devemos estudar as cartas pastorais e nos dedicarmos ao estudo e entendê-las é a maneira de lidar com as pessoas dentro da igreja. A maneira errada de lidar com pessoas dentro da igreja é a causa de muitas feridas nas igrejas. A carta do apóstolo Paulo a Tito, conforme nós já lemos, é um verdadeiro manual de relacionamentos. Ele vai mostrar como é que os líderes e as pessoas devem lidar com as pessoas mais jovens, vocês lembram-se que nós já lemos? Com as mais velhas, com as pessoas da nossa idade. A liderança da igreja precisa ser firme na sã doutrina e zelosa na disciplina,
mas sensível com as pessoas. Se não vivermos em harmonia internamente, meus amados irmãos, nós perdemos toda a autoridade para anunciarmos o Evangelho exteriormente. Alguém está a entender o que eu estou a dizer? Se tu não vives numa verdadeira e sadia e saudável comunhão com os teus irmãos na igreja, tu podes falar o Evangelho a quem tu quiseres. Perdeste toda a autoridade. Tu podes viver de uma maneira como tu quiseres viver, mas tu também não irás ver fruto na tua vida. Se a tua vida com o teu marido não está bem, se a tua vida com a tua esposa não está bem, se a tua vida com os teus filhos não está bem, se a tua vida com os teus pais não está bem, tu podes abrir a boca e anunciar o que tu quiseres anunciar, mas isso não tem qualquer tipo de autoridade, porque as tuas palavras são vazias. Amém? Amém, meus queridos? Até digo-te mais, se tu na igreja fazes tudo e toda a gente te admira, és aplaudida porque, oh, que espetáculo! E na tua casa tu não fazes. Eu vi apareceu-me no, como é que se chama aquilo, no Insta, um post que dizia assim: Dorcas na igreja e porcas em casa. É gente que na igreja, uau, tudo, faz tudo. Em casa, até mostrei, não foi, Levi? Até te mostrei a ti. Às vezes há pessoas que acham que Deus lida com elas com o que elas são quando se reúnem. E esquecem que Deus conhece por inteiro, todos os dias da semana. Amém, meus amados? Amém. Porque é que nós precisamos de cuidar? Porque é que nós precisamos de estudar as cartas pastorais? Porque as cartas pastorais ajudam-nos a nós sermos confrontados com isso. Vocês entendem? Quando Deus te confronta, Ele não te quer destruir. Ele quer te tornar santo. Ele quer-te mais para... Sabes o que é santo? Separado para. Ele quer que tu sejas mais dele. Como a própria carta que nós lemos de Tito diz que ele criou um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Deus é demais, gente. Deus tem mais do que tu, mas tu não podes ter mais do que Ele. Tu deves ser só dele. Totalmente dele. Amém, meus queridos? Amém? Bom, depois de considerarmos isto, vamos então à introdução da carta. E agora eu vou ser rápido aqui em algumas coisas. Quem é o remetente da carta? Nós sabemos, não é? O apóstolo Paulo. É de consenso universal que Paulo escreveu esta carta a Tito. Os pais da igreja, como Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo, os reformadores, todos os fiéis expositores da palavra, deram apoio unânime à autoria de Paulo. O cânon moratório, que lista os livros do Novo Testamento, atribuiu estes 3 livros a Paulo. Bom, deixem-me, se calhar eu não consigo apresentar completamente Tito, mas deixem-me pelo menos aguçar-vos aqui para o próximo domingo. O destinatário da carta. Quem é o destinatário da carta? Tito e as igrejas de Creta, os cretenses. João Calvino, nas Institutas da Religião Cristã, um livro muito conhecido, que eu acho que todos deviam ler antes de passar para a eternidade, não é? Se tu ainda não leste, lê, não é? As Institutas da Religião Cristã. Ele diz, é da opinião que a epístola foi tanto uma missiva individual de Paulo para Tito, quanto uma epístola, uma carta escrita aos cretenses. Havia o fim, o objetivo de chegar com uma mensagem a toda a igreja. Bom, o livro de Atos não faz nenhuma menção a Tito. A Timóteo, entretanto, nós vemos que ele tem um papel proeminente no livro de Atos, assim como em todas as cartas de Paulo, exceto Gálatas, Efésios e esta carta, Tito. Agora, Tito é mencionado uma vez em Gálatas, 9 vezes na segunda carta aos Coríntios, uma vez na segunda carta a Timóteo e, claro, novamente aqui na carta que leva o seu próprio nome. Tito esteve com Paulo em Jerusalém, Éfeso, Macedónia, Creta, Nicápolis e Roma. Quem foi Tito? Bom, vamos lá ver.
Quem é este homem, Tito? Em primeiro lugar, Tito foi um gentio que se converteu a Cristo. Enquanto Timóteo tinha pai grego e mãe judia, como nós estudámos, Tito era filho de pais gregos. Vemos isso em Gálatas, capítulo 2, versículo 3. Converteu-se a Cristo pelo ministério de Paulo. Claro, nós vimos aqui no versículo 4, diz a Tito, verdadeiro filho, não é? Ele era filho na fé. Saiu das fileiras dos pagãos, do mundo pagão, para abraçar a fé cristã. Não sabemos bem ao certo a naturalidade dele. Possivelmente ele residia em Antioquia da Síria, onde Barnabé e Saulo ensinaram a palavra de Deus. É muito provável que a sua conversão se tenha dado nesse tempo, pois somos informados de que Paulo subiu de Antioquia a Jerusalém depois da sua primeira viagem missionária e levou consigo a Tito. Isto está lá nesse versículo de Gálatas 2:3. Essa é a primeira vez que Tito aparece nas Escrituras. Em segundo lugar, algo interessante que aconteceu com Tito, que não aconteceu com Timóteo. Tito não foi circuncidado como Timóteo. Vamos aqui a Gálatas já agora rápido. Gálatas 2, 1-4 diz assim: 14 anos depois subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Cá está, primeira vez que ele aparece. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o Evangelho que prega entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Tito foi com Paulo a Jerusalém quando do concílio, convocado pelos apóstolos e presbíteros para resolver a questão de quê? Da aceitação dos gentios na comunidade cristã. Nós vimos isso quando estudámos o livro de Atos, está lá no capítulo 15. Os judaizantes queriam o quê? Queriam acrescentar à fé em Cristo a necessidade imperativa que dos gentios serem circuncidados para serem salvos. Em Atos, capítulo 15, olha o que eles vão dizer. Só vamos ler um versículo, mas olha o que eles vão dizer. Atos 15, 5. E surgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Bom, Paulo e Barnabé, depois da sua primeira viagem, eles vão a Jerusalém e levam Tito como um exemplo. Vocês entendem? Como algo prático, que o gentio pode ser salvo e pode viver uma vida piedosa diante de Deus sem precisar de se circuncidar. Amém? Talvez Tito foi o número 1, daqueles que são da nossa classe, Gentios que se converteram e não foram circuncidados. Tito acaba por ter uma posição significativa nesta controvérsia. Paulo vai confrontá-los e vai dizer: não é preciso ser circuncidado para ser um cristão. Amém? Então, o nome de Tito está é inseparável ao cristianismo e à liberdade cristã. Em Tito nós conseguimos perceber a importância dessa vitória para a liberdade cristã e para o progresso do cristianismo, que dificilmente pode ser subestimado. Vocês entendem? Tito é o exemplo, é quem eles pegam e levam lá. Aqueles que ainda hoje acabam por, com falta de entendimento, questionar Paulo porque é que ele circuncidou Timóteo e resistiu fortemente e não quis circuncidar Tito, o que nós podemos responder é que o primeiro caso ele foi circuncidado por uma questão estratégica, missionária, evangelística, para não causar choque aos outros. Ele circundou
circuncidou Timóteo para que a obra avançasse. Mas nesta questão, irmãos, o segundo não foi circuncidado, porque era uma questão de integridade teológica. Os fariseus estavam querendo acrescentar algo à obra de Cristo e Paulo não podia permitir isso. Só Cristo é o bastante para que nós possamos ser salvos. Amém, meus amados irmãos? E essa é a razão. Primeiro foi uma estratégia missionária, o segundo foi uma questão de integridade teológica. Timóteo era uma questão de prática missionária, enquanto com Tito estava em jogo uma controvérsia doutrinária fundamental sobre aquilo que é necessário para a salvação e não é. E Paulo não podia sovergar a isso. Em terceiro lugar, Tito foi encarregado por Paulo para levar à igreja de Corinto aquela carta difícil. Vocês sabem, não é? Paulo teve que escrever uma carta difícil aos irmãos de Corinto. Paulo teve 18 meses em Corinto, fundou lá a igreja, naquela cidade, e aquela cidade era uma cidade, já estudámos, não é? Primeira carta aos Coríntios, vocês lembram-se? Era uma cidade que muito pecadora, não é? Muito pervertida. Lá ficava o templo de Afrodite, com centenas de prostitutas cultuais, e a igreja de Corinto tinha muitos problemas. Divisão, imoralidade, havia lá um que dormia ou tinha relações com a mulher do próprio pai, lembram-se? Havia muitas contendas, confusões teológicas, inclusive acerca do casamento. Vocês lembram-se no capítulo 7, não é? Nós vimos isso quando estudámos a carta. Da liberdade cristã, da ceia do Senhor, Paulo tem que tratar, não é? Ainda hoje em dia, muitas vezes nós usamos o texto e hoje vamos fazê-lo da primeira carta aos Coríntios para a celebração da Santa Ceia. Acerca dos dons, da ressurreição dos mortos. Bem, sabemos que Paulo escreveu 3 cartas. Há uma delas que se perdeu, nós não sabemos, mas sabemos que ela existe. Quando estudámos a primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9, nós vimos que já tinha escrito uma carta. Então, depois de Paulo ter escrito essa primeira carta, essa carta não produziu os resultados esperados por Paulo, especialmente na questão da disciplina daquele membro faltoso, que mantinha relação sexual com a mulher do próprio pai. Primeira carta aos Coríntios. Paulo, então, faz uma visita à igreja, mas a situação tornou-se ainda mais hostil. Paulo deixa a cidade e vai escrever uma carta em Éfeso, uma carta dura, e ele envia à igreja de Corinto. E quem é que leva a carta? O Tito. Estamos a conhecer melhor o Tito, não estamos? Quem é que quereria levar uma carta destas? Quem é que quereria levar, não é? Como é que ele seria recebido? Vocês entendem? Mas, meus amados, ele não foi apenas o portador da carta, mas ele também foi um instrumento de Deus para resolver o problema da disciplina desse membro faltoso, restabelecendo a ordem e a pureza na igreja. Vemos isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Aqui nós vemos o que é um verdadeiro apóstolo, o que é um verdadeiro pastor, o que é um verdadeiro cuidador do povo de Deus. Ele tinha saído de Corinto, mas Corinto não tinha saído dele. Ele não tinha esquecido aquele povo. Mesmo tendo Deus aberto uma porta para a pregação do Evangelho, entrou. O apóstolo não permaneceu na cidade e partiu para a Macedónia. Tamanha era a sua ansiedade de estar com Tito e receber notícias da igreja de Corinto. Na segunda carta, capítulo 2, versículos 12 e 13, fala-nos disso. Paulo não teve alívio no seu coração enquanto não encontrou Tito na Macedónia para saber as notícias da igreja de Corinto. Segunda carta aos Coríntios 7, 5 a 6. O resultado da visita dolorosa e daquela carta pesada surtiram um efeito grandioso, pois os crentes corrigiram o faltoso,
Percebemos isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, dos versículos 5 a 11, e reafirmaram o seu amor por Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos 6 e 7. E quem esteve envolvido em todo este processo foi o nosso Tito. Tito também vai tratar da questão da contribuição. É encarregado por Paulo de levar à igreja a segunda carta e completar entre os crentes a graça da contribuição, segundo aos Coríntios 8, 6. Não podemos esquecer que em Gálatas 2:10 nós percebemos que Paulo tinha assumido um compromisso com Tiago, Pedro e João, de que não só ele iria evangelizar, como também ele iria cuidar dos necessitados. E a igreja de Corinto dava sinais otimistas de que abraçaria com fervor o projeto de levantar ofertas para que os crentes pobres da Judeia pudessem ser ajudados. Mas como todos nós sabemos, uma coisa é a intenção, outra coisa é a prática. Depois de Paulo ter saído de Corinto, embora a igreja tivesse alcançado o progresso em outras áreas espirituais, ela estava muito acomodada neste campo da contribuição. Foi então que Paulo enviou Tito, agora da Macedónia, novamente à igreja, para que eles passassem do estágio do desejo, da contribuição, para a prática da contribuição. E quem é que foi lá fazer essa obra? Quem é que foi usado? O nosso Tito. Então, quando nós vamos agora estudar, nós damos a conhecê-lo, é ou não é? É este o Tito. Tito é companheiro e cooperador de Paulo, um homem digno de honra na igreja de Deus. Tito não é apenas filho na fé do apóstolo, ele é um companheiro, um cooperador. Ele está sempre a obedecer às ordens do apóstolo, no sentido de cooperar com ele no ministério em várias igrejas. Ele era um homem pronto e sempre disposto a fazer a obra de Deus, onde quer que o apóstolo o enviasse. Uau! Diferente de Timóteo, que era jovem, tímido, doente, Tito revela-se um varão, um homem maduro, determinado. Emocionalmente, ele era como pedra, ele não se deixava guiar pelas emoções. Ele tinha emoções, mas não eram as emoções que o guiavam. Ele era capaz de resolver, de tratar grandes problemas e conflitos nas igrejas, mesmo aqueles mais difíceis, como nós vimos. Paulo vai dizer à igreja de Corinto que obreiros deste estofo devem ser merecedores de mais alta consideração e amor da igreja. Nós podemos ver isto na segunda carta aos Coríntios 8, 23 a 24. Tito era um homem de iniciativa. Tito vai mostrar à igreja de Corinto que ele não foi simplesmente ter com eles porque Paulo mandou, mas ele também queria ir, ele voluntariamente se disponibilizou a ir lá. Ele tinha iniciativa própria e disposição para enfrentar estes grandes desafios no ministério. Tito era um homem proativo. Tinha um coração de pastor e uma têmpera de aço para lidar com as tensões da vida pastoral. O ministério de Tito em Corinto foi tão marcante que Paulo o mencionou 9 vezes na sua segunda carta. Tito era um homem íntegro financeiramente. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 17 e 18, Paulo dá testemunho disso à igreja de Corinto. Diz que ele passou 18 meses naquela cidade e jamais explorou a igreja financeiramente. E como Paulo fez naqueles 18 meses, assim o seu cooperador e companheiro Tito não os explorou, uma vez que andou no mesmo espírito e nas mesmas pisadas que o seu pai espiritual. Amém? Por último, e vamos terminar. Agora, ele escreve esta carta e ele diz: por esta razão te deixei em Creta. Para quê? O que é que Tito foi lá fazer? Porquê é que Tito foi enviado lá? Para, mais uma vez, pôr em ordem o que não está. Corrigir problemas.
uma vez que estes irmãos convertidos, eles vinham do paganismo, a igreja estava a enfrentar muitas dificuldades, tanto externas como internas. Tito, inclusive, na sua última prisão, quando Paulo está na sua última prisão, Tito esteve com Paulo. E a última menção que nós temos dele nas Escrituras, nós lemos-la na semana passada, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 10, quando ele está a ir de Roma para a Dalmácia. Muito provavelmente ele está a ir do pé de Paulo para a Dalmácia, mais uma vez, cumprindo a ordem e o mandato do apóstolo Paulo dele ir para lá. Amém, meus amados? Não temos isso nas Escrituras, mas a história diz-nos que o apóstolo Paulo acaba por morrer a 5 quilómetros da capital. E nós não chegamos a saber se Timóteo conseguiu lá chegar a tempo. E Marcos, conforme Paulo pediu, como nós lemos na semana passada. Mas nós sabemos que naquele lugar e nos últimos momentos, com Paulo, antes dele o enviar, Tito esteve lá com ele. Muito provavelmente, Tito, e não Timóteo, foi um dos últimos a estar com Paulo. Então conhecemos um pouco melhor este homem. Para a semana, se o Senhor permitir, nós iremos começar mais detalhadamente. Amém, meus queridos? Esta carta incrível. Espero que o Senhor, na sua imensa sabedoria e graça, vos tenha despertado o desejo e o interesse de conhecermos este Tito e, acima de tudo, conhecermos o Deus de Tito, que é o nosso Deus, o Salvador de Tito, que é o nosso querido e Senhor Salvador Jesus Cristo, e que aprendamos com esta carta que Paulo escreveu a este homem, seu cooperador, amigo e filho na fé, que certamente muito irá enriquecer-nos e abençoar-nos nesta caminhada cristã. Que o Senhor ricamente nos abençoe. Vamos adorar a Deus.